Mas eu não entendo. É verdade que nós pecamos o tempo todo. Mas Jesus já retirou os nossos pecados. Assim, podemos nos confessar com um padre. E somos perdoados. E iremos para o céu quando morrermos. Cristo nos vê sem pecado. Por que ele realizaria o julgamento ao retornar? Nosso Senhor Jesus Cristo perdoou os pecados do homem, mas nunca disse que por isso as pessoas iriam para o céu. O Senhor disse isso? De forma alguma. O Senhor disse claramente: todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Sereis santos, porque eu sou santo. Amém. O perdão dos nossos pecados significa que não temos uma natureza pecaminosa? Significa que fomos purificados da nossa corrupção? Os nossos pecados são perdoados, mas temos uma natureza pecaminosa e o caráter de Satanás. Se entrássemos no reino dos céus, nos rebelaríamos contra Deus. Continuaríamos pecando e dizendo coisas podres. Certo. Uma pessoa assim poderia permanecer ali? Deus permitiria a entrada de pecadores em seu reino? Não. De forma alguma. Portanto, o Senhor faz a obra de julgamento nos últimos dias. É para salvar a humanidade do pecado e dos caracteres de Satanás. Para que possamos nos submeter ao Senhor e o adorar. Essa é a obra que o Senhor faz nos últimos dias. Amém. O Senhor Jesus profetizou: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esta o julgará no último dia. Pois vem um momento em que o julgamento começará pela casa de Deus. Amém. O Espírito da verdade veio nos últimos dias, e ele é Deus Todo-Poderoso. Ele expressou as verdades para salvar a humanidade. É para resolver a raiz da pecaminosidade do homem, purificar o caráter satânico. Sim. Então não pecaremos mais, não resistiremos a Deus. Obedeceremos e adoraremos a Deus. Só então seremos dignos de sermos levados para o seu reino e dignos de recebermos as bênçãos que ele prometeu. Agora os cristãos acham que, se confessarmos nossos pecados, serão perdoados e entraremos no reino de Deus. Mas eles estão equivocados. Sim. Quem é digno de entrar no seu reino? O Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu entrará no reino dos céus. Amém. As palavras do Senhor Jesus têm poder e autoridade. Elas são a verdade. É claro. Sim. Não podemos ver isso com base em noções, mas nas palavras do Senhor para estar alinhados com a verdade. Certo. Leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Ok. Ok. Vou lê-las. Ótimo. Um pecador como vocês que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus, mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou um passo em sua fé. Você foi redimido, mas não foi mudado. Para ser segundo o coração de Deus, Deus deve purificar e mudar você pessoalmente. Se você é apenas redimido, você não pode alcançar santidade. Assim, você não é qualificado para compartilhar das bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar.
Como pecador que acaba de ser redimido, você não pode receber diretamente a herança de Deus. Amém. Muito bem dito. É sim. Agora que ouviram essas palavras, como se sentem? Ótimos. São palavras práticas. Acreditávamos que iríamos ao céu se os pecados fossem perdoados. Agora vemos que esse raciocínio é errado. O Senhor Jesus nunca disse isso. É uma noção totalmente humana. É sim. Sim. Se continuarmos esperando para que o Senhor nos leve para o seu reino e acabarmos caindo nos desastres em vez de acolhermos o Senhor, não seremos iguais às virgens tolas? Sim, é verdade. Sim. Então, se quisermos entrar no seu reino e ganhar um lindo destino, precisamos aceitar o julgamento de Deus Todo-Poderoso. É a única senda para o reino dos céus. Amém. Sim. Está claro por que precisamos aceitar o julgamento de Deus Todo-Poderoso? Para entrar no céu, precisamos aceitar o julgamento de Deus Todo-Poderoso e ser purificados para sermos dignos. Isso está correto? Sim. Exatamente. Então continuarão indo até os padres para que perdoem seus pecados e os levem para o céu? Confiar no clero para receber perdão e entrar no céu aparentemente é sonhar acordado. É mesmo. Sim. Eu sempre confessava meus pecados aos padres. Agora vejo que era tolice. Na minha vida como cristão, eu achava que o Papa e o clero poderiam me levar para o céu. Como eu era ignorante. Você está certo. Eu era tolo. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem e como deveria obedecer a Deus, como deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Em sua obra de julgamento, Deus não esclarece a natureza do homem só com algumas palavras. Ele também expõe e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem não possui. Só tais métodos podem ser chamados julgamento. Só tal julgamento pode subjugar o homem, convencê-lo de se submeter a Deus e fazer com que ele conheça a Deus. A obra de julgamento alcança o entendimento da verdadeira face de Deus pelo homem e da verdade sobre a própria rebelião. Essa obra traz para o homem muito conhecimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como então o Senhor expressa verdades para julgar o homem. Isso é um mistério revelado. Graças ao Senhor. Em meus anos como cristão, eu queria me livrar do pecado. Mas em anos de fé, eu nunca consegui fazer isso. Achei que não tinha esperança de entrar no céu. Após ler as palavras, vejo que nossos pecados são perdoados quando cremos no Senhor. Mas nossa pecaminosidade não é resolvida. Correto. Sim. Para resolver a raiz do nosso pecado, precisamos aceitar o julgamento de Deus Todo-Poderoso. Aí nossa corrupção será purificada. Amém. Isso é correto. Agora vejo por que Deus precisa fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Graças ao Senhor. Vejo que é necessário Deus julgar nos últimos dias. Sim. É sim. Diga-nos, como Deus realiza o julgamento? Qual é a sua experiência com isso? Conte-nos.
Adoraria. Por favor, adoraríamos ouvir. Vou compartilhar. Quando aceitei Deus Todo-Poderoso, eu quis compartilhar essa notícia maravilhosa com os outros clérigos. Mas, para minha surpresa, enfrentei condenação e perseguição por parte dos bispos e padres. Eles fizeram de tudo para me obstruir. E até instigaram alguns a destruírem minha igreja para me tirar do caminho verdadeiro. Isso é inacreditável. Como puderam fazer isso? Eu sofri muito. Quando eu era padre, todos os paroquianos sempre me trataram com muito respeito. Eu era estimado e admirado, aonde eu fosse. Mas agora, eu estava sendo condenado e eles cuspiam em mim. A ideia de perder meu status e reputação me deixava transtornado. Fiquei em agonia, como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Então orei a Deus e li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Se estiver numa posição elevada, tiver reputação honrosa, for possuidor de grande conhecimento, proprietário de muitos bens, apoiado por muitas pessoas, e mesmo assim tais coisas não o impedirem de vir diante de Deus para aceitar seu chamado e sua comissão, para fazer o que Deus pede que faça, então tudo o que você fizer será a mais significativa causa na Terra e o mais justo empreendimento da humanidade. Se você rejeitar o chamado de Deus por causa de status e de seus objetivos próprios, tudo o que você fizer será amaldiçoado e até desprezado por Deus. Amém. Amém. Essa palavra é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Ler as palavras de Deus foi como se ele estivesse me julgando face a face. Foi tão humilhante. Eu fui cristão por décadas e achava que era uma pessoa devotada. Mas quando o Senhor veio, eu fui detido por status e reputação. Não quis renunciar a tudo e segui-lo. Como isso era ser devotado a Deus? Sem o julgamento das palavras de Deus Todo-Poderoso, eu nunca veria que eu servia ao meu status como padre e que o que eu buscava era a admiração dos outros. Eu não estava servindo ao Senhor. Certo. Receber a graça de Deus, aceitar a nova obra de Deus e desfrutar do sustento de suas palavras é uma bênção tão grande. Mas eu não conseguia renunciar a status e reputação. Essa perda me deixava transtornado. Eu não sentia remorso nem culpa por me rebelar contra o Senhor Jesus. Eu era tão tolo e cego. E eu me enchi de remorso quando eu vi como eu era patético. Eu decidi que, mesmo que eu ficasse sem status e todos me rejeitassem, eu seguiria Deus Todo-Poderoso até o fim. Amém. Amém. Graças a Deus por sua salvação. Graças a Amém. Que maravilha. Me sinto tão Após bem anos de agora. fé, eu nunca ouvi esse tipo de testemunho.